Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Fala Go, é o podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará desde 1991, cuidando do seu cooperado. E hoje nós vamos conversar mais um assunto sobre saúde e bem-estar, né? Como você sabe, o podcast Fala Go é sobre saúde e bem-estar. E hoje nós temos o prazer de receber o doutor Júlio Gurgel, ele é médico ginecologista. Tudo bom, doutor Júlio? Tudo bem. Tudo bem, né? Muito obrigado pela sua participação aqui, de passar esse tempo aqui que a gente vai conversar, falando sobre um assunto que algumas pessoas, principalmente quem está querendo ter filho ou quem já está, né, gestante, que é sobre diabetes na gestação, diabetes gestacional. Então, de antemão, doutor Júlio, muito obrigado. Eu que agradeço o convite e a possibilidade de poder estar falando com você aqui e, ao mesmo tempo, com toda a audiência, né, do Fala Go ou perfeito. Fala GO. Eu chamaria de Fala GO, mas tudo mais bem. Fácil, Fala sim. Go é mais fácil do pessoal entender. A gente colocou Fala GO por causa da ginecologia obstetrícia. Pois né? é, Assim, eu sei disso, né? é oferecido pela Copego, que é a Cooperativa dos Ginecologistas, né, como eu falei aqui no início. Mas a gente também observou que essa questão de saúde e bem-estar ela é muito abrangente. Então, quando a gente começou a falar com os ginecologistas aqui, viu que é bom conversar com um psicólogo, é bom conversar com um nutricionista, é bom conversar com um cirurgião. Então, assim, a saúde e bem-estar, a gente está fazendo esse espaço que a Copego está oferecendo com o objetivo de realmente levar informação de qualidade sobre saúde e bem-estar. Então, a gente saiu do GO para Go. Go quer dizer, vai adiante, vai à frente. Muito bem. É exatamente essa ideia. Fala, vai, né? Fala, vamos lá, vá. Né? Então, bom. Ficou ambíguo, né? Você tem essa dualidade aí de sentidos. Né? Isso aqui é o artista, ele vai mudando à medida da necessidade. Exatamente, a gente percebeu isso, que as pessoas hoje estão precisando muito de um apoio sobre saúde e bem-estar, e a gente tem esse canal aqui como um canal realmente informativo, e aí vamos falar sobre diabetes gestacional, que como eu digo, tem um grupo de pessoas, né, que isso é muito importante. Então eu queria já de antemão entender o que é que leva a diabetes gestacional. Antes de falar sobre o que é que leva, Sim. Você falou duas coisas que parecem ser iguais, mas não são. Você falou assim, vamos falar sobre diabetes na gravidez, que é diabetes gestacional. Aí já não é a mesma coisa. Não, então diabetes na gravidez não é a mesma coisa de diabetes gestacional. Não é. Perfeito. É muito bom você já ter colocado, claro. que abriu logo uma diferença para a gente entrar na jogada, né? Diabetes na gravidez, você pode ter a diabética, que já era previamente, durante a gravidez, antes de engravidar, ela já era diabética, tipo diabetes insulina dependente, desde a adolescência usava insulina, ou aquela diabética já com a idade mais avançada, que é a diabetes tipo 2, que acontece por obesidade, por outras causas, né? Que acontece mais na mulher acima de 35 anos, e ela engravida. E tem a diabetes gestacional, que é essa, que a mulher não tinha diabetes, durante a gestação descobre que o nível de taxa de glicose no sangue dela deu alterada. Devido à gestação. Devido à gravidez. Perfeito. Mas por que é diferente na gravidez e fora da gravidez? Uma das coisas que faz a diferenciar é que fora da gravidez, as medidas, os níveis são mais elevados. Quando a mulher engravida, os critérios ficam mais rigorosos. Então, muita gente que fora da gravidez não era diabética, se mantiver o mesmo nível de glicemia e engravida, a gente vai considerá-la diabetes gestacional. Por exemplo, se a mulher tem uma glicemia como a minha, de 99, né? Qual é o normal? Fora da gravidez, o normal é até 99. Certo. Se a mulher engravida, o limite baixou para 92. Então esses 99, que era normal fora da gravidez, ela normal. Já é considerada diabetes gestacional na glicemia de jejum. Então, existe a distinção entre diabetes na gravidez, que pode ser gestacional, ou pré-gestacional. Perfeito. Então, assim, só para eu ver se eu entendi realmente. A diabetes na gravidez é quando a pessoa já é diabética, é isso? Não, diabetes na gravidez são todos os 3 tipos de diabetes. Sim. Pode ser prévio, ou pode ser descoberto durante a gravidez. Só que o prévio, ela já sabia, já tomava as medidas. Perfeito. E durante a gravidez, ela vai ser vigiada como se fosse diabética durante a gravidez, mesmo que ela fora da gravidez não fosse. Porque durante a gravidez,
o Ministério da Saúde considerou os níveis de glicemia mais baixos para botar até quem não é diabético com os cuidados para não deixar evoluir para um diabetes durante a gravidez. Então, o nível de triagem, o nível de cutoff, que a gente chama, que é o nível de transformar aquela paciente como diabetes gestacional, foi baixado para que a gente comece a, olha, sua glicemia deu 92, a senhora vai começar a ter que fazer dieta, fazer atividade física para que o seu nenenzinho, que o maior objetivo da gente no diagnóstico de diabetes gestacional não é mudar não é fazer medicação, não é mudar, entrar com remédios, é mudar o hábito dela, entendeu? Então, o maior objetivo da gente é orientar que ela tenha atividade física, diminua os níveis de massa e açúcar. Por quê? Porque o maior prejudicado é o concepto, o feto. Então, a gente faz o tratamento na grávida para beneficiar o neném. Por quê? Porque o neném é quem vai ter toda a repercussão durante a gravidez, caso a mãe seja diabética gestacional e não cuide. Não sei se eu estou errado, mas nesse caso é interessante se ela tiver um acompanhamento antes de engravidar, isso ajuda no período que ela vai engravidar? Tipo, a mulher fazer um planejamento. Olha, eu quero engravidar daqui a esse ano, eu quero engravidar esse ano. Aí fazer os exames, e aí mesmo a glicemia dela dando normal, mesmo ela não tendo diabetes, ela fazendo uns cuidados para que chegue na gestação, não tenha perigo de aumentar ou não. Isso é tão importante que você falou, que a gente tem, inclusive, exames pré-concepcionais que vão nos dar essa possibilidade. E quando a gente avalia quais são os fatores de risco para uma pessoa desenvolver diabetes durante a gravidez, a gente tem esses fatores de risco. Quais são eles? Principal, história na família de diabetes. Aquelas pessoas que na família, eu já tenho, meu pai é diabético, minha mãe é diabética, meus irmãos são diabéticos, né? Aí você já fica atento porque aquela mulher pode desenvolver diabetes durante a gravidez. Mesmo ela não tendo diabetes. Mesmo ela não tendo, a história familiar é muito forte. Certo. Porque quando você engravida, mulher, você vai ter uma sobrecarga em cima do seu pâncreas, que é o órgão que é o testado durante a gravidez, tá? Então, esse órgão que é testado, ele já tem uma carga hereditária nele. Se ele é daqueles que com sobrecarga ele vai mostrar uma falha, ele vai denunciar durante a gravidez. Então, a história familiar é um fator importante, a obesidade é um fator importante, porque as mulheres que são obesas têm uma maior resistência insulínica. O pâncreas pode até ser competente, mas o aumento de peso, a gordura, né, o aumento externo, a quantidade de lipídios que tem no corpo daquela mulher, faz com que a insulina tenha que trabalhar muito mais, o pâncreas tem que trabalhar muito mais para poder manter o nível glicêmico dela adequado. Se ela vem com obesidade, aumenta o risco dela desenvolver diabetes durante a gravidez, mesmo que ela não tenha familiares, nem que ela não tenha história prévia. Outro fator de risco importante é a idade. Quando a gente vai ficando mais velho, nossos órgãos vão ficando, por exemplo, a vista começa a não ficar muito bem, né? Os músculos começam a perder, tem que fazer academia para fortalecer os músculos. Né? E assim, o pâncreas também envelhece. Então, se você deixa para engravidar 40, né, 42, pode ser que o risco também de diabetes gestacional aumente. Então, nós temos fatores de riscos familiares, a obesidade, que é um dos mais importantes, talvez, e a idade materna acima de 35 são os fatores de risco que nos chamariam a atenção. Para que a pessoa que não era diabética anteriormente se torne durante a gravidez. E aquelas que já eram diabéticas, essas têm que tomar cuidado redobrado. Por quê? Porque se você é diabético e sabe, sabidamente, que vai engravidar e que é diabético e não está controlado, os riscos de você ter um neném mal formado é 10 vezes maior. 10 vezes maior. 10 vezes maior. Vida. Então, as chances aumentam muito. Tá? Então, você quando engravida, e os riscos de abortamento aumenta, de malformação, de ter resultados perinatais não muito satisfatórios. Então, quando você vai engravidar, a diabética prévia tem que ter cuidado, né? Eu digo 10 vezes, mas pode até ser mais. Porque você tem que engravidar com a glicemia controlada. Então, qualquer doença prévia à gestação tem que ser estabilizada. Por exemplo, eu tenho doença autoimune, então tem que estar bem. Eu tenho doença hipertensiva, controle a hipertensão. Eu tenho obesidade, tente manter o peso adequado antes de engravidar, porque isso favorece para que as doenças não apareçam durante a gravidez. Perfeito. Assim, no mundo ideal, né? No mundo ideal, a mulher vai se planejar e vai se organizar e
daqui a tantos meses eu quero ter o meu filho, e agora eu vou me organizar, fazer todos os exames e ver o que é que tem ali de patologia para poder ir combatendo até chegar no momento. Esse é o mundo ideal, né? Mas eu acredito que você receba muitas pacientes que doutor, tô grávida e não estava esperando e esqueci a pílula uma vez e acabou que deu errado e eu tô grávida. E aí, para essa situação, para essa paciente, qual é o procedimento dela? Porque aí ela vai ter que fazer todos os exames, e aí às vezes ela nem sabe. Talvez tenha paciente que não sabe nem que tem diabetes, talvez, né? Isso. Bem, se ela engravidou, eu fico muito preocupado com a diabetes prévia. Né? Se a paciente era diabetes previamente e engravidou, não tem mais o que fazer. Porque o período de concepção e da formação dos órgãos é um período que às vezes ela nem sabe que está grávida ainda, porque quando vai dar o atraso, geralmente já aconteceu. Um mês que ela vai descobrir, aquelas 4, 6 semanas é o período crucial de formação do coração, que é um dos órgãos que mais alteram, que dá maior risco de malformação. Problemas neurológicos. Então, tudo isso foi formado nessa fasezinha que elas às vezes nem sabiam que estava grávida. E aí, perdeu-se a chance e a gente não tem mais o que fazer, né? Países do primeiro mundo, quando descobre que o neném tem uma malformação muito grave, permitem que realize um abortamento terapêutico. Não é o nosso caso. Com exceção da anencefalia, que também pode acontecer tanto em pacientes diabéticos como não, mas aumenta o risco nas diabéticas, é que a única que é prevista você poder interromper durante a gravidez já com jurisprudência. Mas as outras não. Com uma doença muito grave, que não seja viável, tem que pedir isso como juiz para ver se... Então, se aconteceu dela engravidar sem essa precaução, sem essa preparação, os riscos são muito maiores e a gente às vezes tem que acompanhar e fazer exames durante o período certo. E um dos deles mais importante é os ultrassons, né, que vai detectar as malformações maiores, e o morfológico do primeiro trimestre, que é um ultrassom que é feito entre 11 e 14 semanas, ou seja, no terceiro mês de gestação, em que você vai detectar os riscos, né, tipo malformativos e de risco de trissomias, como síndrome de Down, síndrome de Patal, síndrome de Gilbert. E remédio não pode passar, né? Ela tem alguma medicação que, por exemplo, ela tá com diabetes, tá lá eu tô grávida e tem um diabetes, e aí ela toma é a insulina, né, que você toma durante... Muito bem, insulina. E aí ela pode continuar tomando a insulina se ela já a gravidez? Geralmente a insulina é a droga de primeira escolha, é a droga preferencial. Então a gente realmente... Agora, vamos falar de uma coisa, por exemplo, a gente fez, eu não estou aqui para falar de dados, mas infelizmente vou entrar no dado. Pode falar, porque pode falar. A gente vai levando para o Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia um apanhado de 135 pacientes que a gente tem no serviço do NAMI, que é na Unifor, do pré-natal de alto risco, e a grande maioria dos casos são diabetes gestacional, ou seja, ela não era gestante, e durante os exames, durante o pré-natal... Ela não era diabética. Desculpa. Ela não era diabética. E durante os exames do pré-natal, descobriram uma diabetes gestacional. Esse tipo de diabetes, que é descoberto durante o pré-natal, ele não traz esse risco de malformação. Por quê? Porque a gravidez aconteceu e esse diabetes só vai se instalando no decorrer que a gravidez vai evoluindo. Então, essa aí, que é a grande maioria dos casos, não é essa que você me perguntou primeiro, que ela era diabético prévio. Já era diabética. Então, de 135, né? Quase 90%, 80 e tantos por cento das pacientes eram diabetes gestacionais, e que o risco de malformação não aumenta tanto, entendeu? Só que a gente tem que tomar cuidado com o crescimento acelerado do neném que ocorre dentro da barriguinha dela. Mas as outras minorias, a outra minoria dos pacientes que eram diabetes prévia, essa não, tem maior risco de malformação. Mas a grande maioria do diabetes na gravidez não é esse tipo. Não é a mulher que já toma insulina, não é a mulher que já vem com diabetes previamente. Geralmente são mulheres com idade fértil, que têm sobrepeso ou obesidade. Ou alguma genética, né? Como você falou. Ou um fator genético que ela vai descobrir durante a evolução. Por quê? Porque o diabetes gestacional, geralmente ele ocorre quando ela é muito obesa ou um fator genético muito grave, na primeira glicemia de jejum que é feita no início do pré-natal, nos primeiros 3 meses. A metade dos casos a gente pegou nessa fase. A outra metade dos casos a gente detectou em torno do 6º mês, que é outro exame que toma, que é o exame... tem um nome até estranho, que se chama o exame da garapa, que é o teste de tolerância à glicose oral. Você toma uma xícara de açúcar assim com água, né, que dão, e a grávida passa 3 horas no laboratório fazendo glicemias
Para ver se está no nível normal. 1 hora e 2 horas. E aí a gente vai saber se ela atingiu os níveis que deu diabetes gestacional. Essa grávida que descobre que está com diabetes gestacional no 6º mês, o risco de malformação praticamente não existe. E por que faz o exame? É porque a gente tem um risco acelerado, o risco de crescimento acelerado do bebê. E qual é o problema do neném nascer grande, né? Não, no parto, talvez, né? Muito bem, Crasso. No parto, há uma dificuldade grande do neném passar e trazer traumatismos tanto para a mãe, na passagem, como para a criança. Esse é o risco. Só isso, então eu vou fazer cesárea. Não. Aí também, se o neném nasce grande demais, ele está acostumado de passar a gravidez todinha com uma balinha de açúcar na boca, né? Entendeu? Todo com a glicemia lá em cima. Isso é um limiar que ele criou. Então ele tem insulina para todo o tempo. Ele tem uma sobrecarga, o pâncreas dele está sobrecarregado e ele acha que tem que ficar jogando aquele tanto de insulina diariamente. Quando ele nasce, não tem o açúcar. Por sinal, o leite materno só vai sair daqui depois de 3 dias do parto, né? Primeiro é o colostro. E aí não tem aquele açúcar exagerado que a mãe fornecia e o neném pode ter problemas como hipoglicemia, ficar tomando, tem que fazer na colherinha, né? Tomar soro e às vezes até pode convulsionar porque tá faltando açúcar no sanguezinho dele. Não é só a questão de ficar grande, não é só a questão de ficar grande. Aí desenvolve mais icterícia. O sangue dele, icterícia é ficar com os olhinhos amarelos, a pelezinha mais amarelada, que é justamente pelo excesso de sangue circulante, porque o neném porque quando a glicemia está alterada intraútero, a glicemia prende o oxigênio. E o neném fica com mais dificuldade de transportar oxigênio. Aí ele começa a produzir mais hemácia. E o sangue fica espesso, fica grosso. E não solta o oxigênio. Ele retém mais oxigênio no sangue dele. E aí ele vai a produzir mais sangue e fica pletórico. O neném nasce vermelho. E aí essas mortes dessas hemácias que acontecem viram icterícia, viram um produto chamado bilirrubina que impregna na pelezinha dele que fica amarelado e até o olhinho pode ficar amarelado, mas é mais a pele do recém-nascido. E aí precisa tomar um banho de luz, que chama aquele fototratamento. Aí tem que botar no sol também. Ou no sol, ou então, às vezes fica, dependendo do nível de icterícia, tem que ir para fototerapia. Isso daí é ocasionado por uma diabetes... Uma dessas, não, tem várias outras causas, a prematuridade também, mas uma dessas causas é o diabetes gestacional. Tá? Ou diabetes durante a gravidez. Eu digo gestacional, que acho que é o tema principal, porque a grande maioria das grávidas não era diabetes prévio, é o diabetes que é descoberto durante a gravidez. E muitos perguntam, mas como é que eu atingi isso? Né? Por que eu sou grávida? Por que eu atingi a gravidez? Por que eu me tornei diabético? Eu vou ficar diabético? Foi sorteada com isso. E não é sorteado. Porque, como eu disse, o nível de tolerância para grávida baixou. Então, muita gente que antes estava normal, a própria glicemia dela já é considerada anormal para a gente vigiar a alimentação dela. Para que a gente não deixe passar esses nenéns ficarem grandes demais. E qual é o problema? Só o neném ficar grande? Não, porque quando também o neném bebe muito açúcar, tem muito açúcar no sangue, o que acontece com o diabético? Ele urina mais. O diabético, ele bebe muito açúcar e vai muitas vezes ao banheiro. É um dos sinais da doença, quando a doença aparece. Por que eu sempre tive essa dúvida, por que ele vai muito ao banheiro? Porque o açúcar vai para a corrente sanguínea, né? É filtrado e o açúcar para sair porque é filtrado, pelo rim, leva água. Então ele vai desidratando. Porque ele tem sede também, né? Ele tem sede porque a água vai junto com o açúcar que sai na urina. Né? E aí ele começa a perder peso porque ele começa a desidratar. O neném, quando urina dentro da barriguinha da mãe. E o líquido da barriga da mãe vai crescendo desproporcionalmente ao tempo da gravidez. E o que é que o útero entende quando ele cresce antes? Que tem que nascer. Tem que nascer antes. E a prematuridade é outro fator de risco para diabetes gestacional que não está controlada, descompensada. Então, o Ministério da Saúde e todas as entidades mundiais vê o diabetes gestacional como uma doença preocupante porque aumenta o risco de prematuridade, que é uma das coisas que mais gera custo para cuidar um neném de UTI, custa em torno de R$3.000 ou R$5.000 por dia. Então é muito caro. E pode correr o risco também de óbito, né? Pode, a depender da porque idade. A prematuridade não é algo que era para ser normal, né? Não. Assim, o neném ele não tá na época de nascer. E ele pode passar muitos dias em UTI. UTI é um lugar contaminado e pode pegar uma infecção, né? E além disso, ele tem outras complicações, o intestino, o pulmão ainda está incapaz. Então, a gente tenta evitar a prematuridade e esses problemas durante o parto. Para a mãe,
Porque você falou aí tudo que impacta na criança, né? Ela fica a questão da pele, né? Da icterícia, prematuridade. Tocotraumatismo, que são O que é o as tocotraumatismo? lesões durante o parto. As lesões porque ela tá grande, né? Tá grande, mas para a mãe, o que é que pode gerar? Tem algo É uma coisa que eu sempre digo. Apenas ela fica com como se diz, jurada de que no futuro ela vai ter diabetes gestacional. Ou diabetes no futuro. Ela tá com diabetes gestacional, a chance dela ser uma diabética no futuro é muito grande, porque ela foi testada, entendeu? Você agora tá com 30 anos e deu diabetes gestacional. Então, imagine que daqui a 50 anos seu pâncreas foi testado agora com 30, que você tá bem, mas com 30, 50 anos, 60 anos você vai desenvolver um diabetes. Então ela fica jurada de uma diabetes futuro caso ela não mude o estilo de vida dela. Mas durante a gravidez, nenhuma repercussão para ela. A não ser, talvez, um risco aumentar de infecção urinária, porque o açúcar também aumenta a possibilidade de infecção na urina. A barriga fica maior do que era para ser, né? Dependendo do... Se ela desenvolver o polidrame, que é essa barriga aumentada, ela pode ter desconforto. Muito bem. Eu tô preocupado com o Cássio, eu já tomar meu lugar no ambulatório, viu? Mas a gente vai conversando aqui e vai vendo. Se a barriga estiver muito distendida, afinal eu peguei uma hoje, que veio do posto de saúde, e ela não vinha fazendo porque não conseguiu as fitinhas e não está sabendo como é que tá a glicemia. A gente testou lá, estava alta no ambulatório, e a barriga muito maior do que o esperado pro tempo da gravidez. E possivelmente ela tem esse problema polidrame e a chance de nascer prematuro. E o desconforto de respirar. Porque ainda está, sei lá, com 20 e poucas semanas, ainda faltaria 2, 3 meses para nascer, e ela já está com desconforto. Chegando no final, talvez o desconforto fica insuportável. Eu já fico sem ar que você fala. Porque eu já fico sem ar, porque é ruim para dormir, né? A posição e tal, é bem complicado. E aí, mas não tem nada, assim, a gente até já tocou nesse assunto, mas eu vou reforçar que ela possa, por exemplo, a que tem já diabetes, ok, né? A gente já sabe que ela vai ter que ter uma gestação diferenciada. Né? Ela, que já a gente pode até se aprofundar mais de como ela tem que agir nesse período. Mas a que não tem, que foi sempre bonitinho, tudo legal e tudo, não tem problema genético, assim, a família não teve gravidez gestacional e tal, não teve ninguém com diabetes, tem alguma coisa que ela possa fazer? Ela não é obesa, se não tem problema de obesidade, tem alguma coisa que ela possa fazer para evitar? Ou se ela não tiver nada genético? Ela não vai ter. Ela não vai ter. Não for obesa. Ela foge dos fatores de risco, então ela não vai ter. Então pode se despreocupar. E é uma coisa que eu queria tranquilizar. Por quê? Porque sabe qual é a porcentagem, a prevalência? Sim. Isso aqui eu vi antes, então eu estou seguro. É de 7 a 18% das grávidas vão ter. Ou seja, pelo menos 1 em 10 ou 2 em 10 grávidas vão ter diabetes gestacional. Então não é uma coisa incomum. Não é um número tão grande, mas isso também não é um diabetes gestacional laboratorial. Que o laboratório que deu. Aí o que acontece? A gente olha, você acabou de dizer, a menina é nova, o IMC, que é o índice de massa corporal, o perfil dela está todo normalzinho, ela está dentro do perfil normal. Ela come bem. Família não tem. A família não tem história. A barriguinha vem crescendo normal. O problema é do laboratório. Eu digo, não, mulher. Esse diabetes teu aí, a gente vai acompanhar aqui. Vamos fazer aqui uma semana medindo a glicemia você comendo e ela dá normal. Se despreocupe. Que foi só o laboratório que deu esse exame um pouco alterado. E aí você fica tranquilo que a sua gravidez vai transcorrer tudo normal e a gente considera ela um diabetes gestacional controlado. E isso acontece, sabe em quantos por cento? 90% das vezes. 90% das pessoas que são diagnosticadas 90% das mulheres que são diabetes gestacional controla apenas quando a gente diz assim, mulher, ajeita a tua dieta e faz atividade física, que esse exame laboratorial aí foi só para te dar um alerta. Então, a grande maioria dessas diabetes gestacional não precisa fazer nada a não ser se educar. Existe aquelas que não se educam? Existe. Aí nessa hora a gente tem que ser... Aí tem que virar o doutor, né? Tem que começar... Aí não é só o doutor ginecologista obstetra. Aí nós precisamos de quem? Nutricionista, preparador físico, né? Psicólogo. É uma equipe multidisciplinar para que mude os hábitos dela. Porque às vezes o hábito não é só dela.
O hábito é do maridão, que chega com a Coca-Cola dizendo 2 Sim, litros com a sim. pizza, né? Aí, Ai. meu amor, o menino tem que crescer. Um desse não O tem menino desse não tem substância. substância, não vai ficar igual o pai grandão, Não dá. né? Não dá, mas faz sentido isso. Então, em algum momento, quando ela fez o exame, Isso. a glicemia podia estar um pouco alterada ali, Isso. e aí pegou, e aí ela ficou preocupada, mas não era. Foi a gestação, o diabetes gestacional laboratorial. Laboratório. Não existe esse Não tema, existe, a gente criou né? aqui. Mas Mas para explicar que a gente tem que ver, né, que o laboratório ele não é definitivo. Quem vai nos dar o acompanhamento da paciente vai me dizer se ela precisa ou não precisa de uma atividade física mais apurada, uma dieta mais rigorosa com o nutricionista. Vai ser o crescimento do neném, o ganho de peso mensal dela e o estilo de alimentação que ela vem se comportando. Se ela mantém um peso adequado durante a gravidez, ela ganha em torno de 1 kg, 1,2 kg por mês. Se ela tem uma atividade física regular, se as glicemias que a gente pede para ela fazer em casa, em alguns momentos, dá tudo normal e o neném vem crescendo adequadamente no ultrassom, fica tranquilo que ela vai terminar a gravidez com o diagnóstico de diabetes gestacional igual ou melhor do que a outra que não tinha diagnóstico de diabetes gestacional. Perfeito. Comer muito doce. A minha mulher, quando estava grávida, ela comia muito chocolate. Era um problema que ela se segurava para não comer. Ela até brinca hoje, diz que o nosso filho gosta muito de chocolate. A gente não dá muito, né? Ele tem 3 anos, mas sempre que ele vê, ele fica querendo, porque ela diz que comeu chocolate durante a gravidez. Eu acredito. Eu acho que ela criou esse hábito pro bichinho, né? Pois é. Mas existe isso. A mãe, um alimento que a mãe coma durante a gravidez impacta, assim, a criança gostar desse alimento. Eu não sei se o não sabor, que eu acho que eu não vou te dar essa resposta, né? Eu acho que não tem nada científico que diga. Mas que a glicemia do neném, ele ficou, né? Com aquele poder de desenvolver, de querer mais açúcar, pode ser que isso, né, tenha essa possibilidade, acontecer. né? Pode ter. Filhos de mãe diabética tem risco de ter diabetes. Então Sim. Eu não sei se sua esposa desenvolveu diabetes Não, gestacional. ela não teve. Ela não teve diabetes gestacional, mas ela comia. Ela mas comia aí doce. qual o perigo? O neném nasceu com peso essa. bom, agora eu vou entrevistar. Ele era um bebê grande. Ele nasceu com 4 quilos e então, alguma olha aí, coisa. presta atenção. Ó. Comia muito açúcar, né? O neném acima de 4 quilos é chamado macrossômico. Ele não era gordo, ele não era um bebê gordo. Ele é alto. Até hoje ele é mais alto. A gente chama... ele não tá, vamos dizer assim, não é... É constitucional, a gente chama... ele tá tem um nível lá que eu sempre esqueço, mas que ele tá... É o percentil. Percentil, pronto. Acima do percentil das crianças da idade. Isso, da idade. Ele tá no limite, assim, de não ficar normal, mas é normal. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Esse crescimento intraútero não tem nada a ver com o paizão grandão que você é. Não, porque... pensei que fosse. Esse fator genético só vai se desenvolver na criança depois de certo. Até que a gente mede a criança depois de 2 anos para saber qual é a possibilidade de crescimento dele. Então, esse potencial genético de crescimento é mais depois que nasce. Você assim, coitadinha das mães que casassem com homens assim, da sua estatura, né? Então, eles têm que ter um nível de percentil, até o percentil 90 como normal. Esse excesso de glicose na gravidez faz com que o neném cresça a mais durante a gravidez, que não faz parte só da parte... Né? Pode ser que ele tenha um fator constitucional, pode. Sim. Existe essa possibilidade. Mas muito também pode ser por aporte materno. Tá? Então, por isso, por isso que as obesas também fazem meninos macrossômicos, ou seja, acima de 4 quilos, mesmo que ela não seja diabética. Ela mesma obesa, as obesidades fazem com diabetes não detectado, meninos grandes também, por causa do aporte que ela fornece, porque ela fornece mais alimentos para ele. E aí, que era um ponto que eu estava falando, que ela comia doce, aí uma das preocupações era essa, de ter diabetes gestacional porque estava comendo doce. Aí existe isso, por exemplo, o fato... Se ela tivesse uma predisposição... sem ter predisposição, não existe, né? Como é que você vai saber? Eu já pego pessoas, você tem entendendo? Não sei, eu sou adotada. Ela é adotada, não sabe como é que é a família dela, né? Você tá com peso normal? Tá. Mas ela tinha uma tendência que ela não sabia. Começou a comer doce e descobriu. Já teve o contrário. Minha família, todo mundo é diabético. Aí, então você já sabe. Não, eu já estou no peso. A mulher veio magrinha, na idade adequada, acho que tinha 30 e poucos anos. Né? Aí eu digo, muito bem, então... não, mas desculpa, não foi assim. Ela chegou para o diagnóstico, foi encaminhada para aqui, porque eu tenho uma família diabética e eu queria fazer pré-natal aqui no alto risco. Tá bom, vamos pedir o exame. Ela mesma já se colocou no alto risco. Foi, porque acho que o posto de saúde que encaminha, né, para o serviço de terceirizado. Quando a gente chegou lá, que viu o exame dela, ela disse, olha, realmente a senhora está com diabetes gestacional.
Essa mulher deu um grito. Não, eu digo, meu Deus, mas esse diagnóstico a gente dá em 12h10 e nunca ninguém grita, e essa gritou. Qual foi o problema? O que foi que eu disse a mais, né? Porque a gente tem que tomar cuidado com o que fala. Claro, né? claro. Aí ela, não, começou a chorar. Mas por quê? O que é que tá acontecendo? A gente tem que ver o que é que ela traz por trás. Qual é a bagagem que aquela pessoa traz na consulta. O histórico. O histórico. Talvez acontecer alguma disse, coisa. Doutor, eu nunca pensei em ter essa doença. Nunca pensei em ter essa doença. Mas não, o diabetes gestacional é muito comum, a gente trata. Não, é porque lá em casa eu tenho pai e mãe diabéticos e eles são amputados de cadeira de roda. Eu faço curativo nos pés deles todo dia. Aí você imagina a carga que foi um diagnóstico de diabetes gestacional para ela. Você acredita que essa mulher com toda essa genética, eu não precisei fazer uma injeção de insulina nela, porque ela ficou disciplinada a gravidez toda. Ela não precisou de nada, ele nasceu super bem. Por quê? Porque ela viu o quanto seria prejudicial ela desenvolver o diabetes, né? Como ela tinha esse medo do diabetes gestacional, né? Diabetes, no caso dela, não é gestacional. Seria uma história familiar e ela ficou com medo de ser diabética depois que estava para a gravidez. E ela realmente teve uma gravidez muito bem sucedida. Foi muito disciplinada. Foi muito disciplinada porque ela sabia do risco futuro dela, né? Então ela levou uma vida e uma gravidez super saudável, mesmo tendo o risco e mesmo tendo a possibilidade, ela não deixou acontecer. E uma grande possibilidade, né? Uma grande possibilidade. Uma grande possibilidade. Ela ficou com medo vendo os pais ali. Tem uma história que eu acho engraçada em relação a isso que você falou, da questão do... Tinham 2 irmãos gêmeos e o pai deles era alcoólatra. Aí quando eles cresceram, um ficou alcoólatra e o outro não bebia nada, tinha assim, aversão à bebida. E aí perguntaram para os dois, né, por que você bebe tanto, né, por que você tá bebendo tanto? Não, porque meu pai é alcoólatra. Aí pro outro irmão, por que você bebe, por que você não bebe nada? Não, porque meu pai é alcoólatra. Né? São visões diferentes. Então no caso dessa sua paciente aí, foi nessa linha, não, vou me organizar aqui porque eu não quero isso que eu tô vendo. Então, quem foi que você achou que se deu melhor? Quem não tava bebendo, né? Quem não tava bebendo. Por quê? Porque tinha predisposição. Ele Sim, sabia que tinha predisposição. Exatamente. E eu acho que essa é a medicina do futuro. É a gente saber quais são as nossas predisposições. E a genética migra para isso. Falando, tu vai morrer disso, porque tua carga genética é isso aqui. Tu tá sabendo que a família aí, pessoal, câncer de mama, né? Faz alguns testes, né, para saber se eu tenho câncer de mama, se eu tenho risco de câncer de mama. E aí algumas mulheres às vezes fazem como a Jennifer Lopez foi que tirou as 2 mamas. A Angelina Jolie, que tirou as 2 mamas porque ela fez uma carga genética que dava o risco de câncer de mama. Então, o diabetes gestacional, como é muito prevalente, a população tem muito diabético hoje em dia, porque hoje é o estilo de vida, né? Você saiu de um homem que veio da idade da pedra, que só vivia correndo. Ele corria para caçar, ele corria para se esconder da caverna, né? Era o dinossauro, não pegou o dinossauro não, mas eram os animais, eram os animais da época querendo predá-lo, né? Ele era presa e ao mesmo tempo ele tinha que ser predador, porque ele tinha que caçar. Sim. Então ele corria. Então ele não tinha homem gordo naquela época. Né? À medida que ele foi civilizando, ficando em casa, botando mulher para fazer as coisas de casa, ele ficando sedentário, plantando, pescando, e foi aumentando o peso e mudando os hábitos. E a natureza dele não era para ser assim, sedentário. E hoje em dia, então, que tudo na mão. Não, você vai no celular, resolve tudo. Resolve tudo. Meu pai, inclusive, eu não vou nem longe. Meu pai disse que na época dele, que a gente fala nessa coisa de a minha época, como se ele não tivesse vivo, né? Ele tá vivo. Mas na minha época, eu não tinha amigos gordos. Assim, eu não tinha. Eu fui conhecer essa coisa de obesidade, de uns tempos para cá, justamente porque o estilo de vida, ele morava no interior, o estilo de vida era esse, de brincar, de correr, de tal. E hoje a criança, ela já tá obesa, né? Já tem crianças obesas devido a essa facilidade. E aí impacta realmente na vida então, de todo mundo. Como a sociedade está obeso e a sociedade está comendo mal, o que acontece com a gestante? Tá no meio, ela faz parte, Ela faz parte desse público. E aí acaba que fica também. Então, vale aí a grande questão nesse caso por mais que a pessoa tenha uma predisposição, ela tendo uma educação alimentar e uma vida saudável, ela consegue... Isso, ela tem 90% das vezes ela não precisa usar nada. Precisa usar nada. E se for usar, é como você acabou de falar agora, tinha insulina, né? Insulina terapia, que é um pavor de muitas mulheres, mas é a melhor droga que se usa durante a gravidez quando precisa ajustar. Por que é a melhor? Porque não passa pro bebê. Porque não tem risco, não passa. Porque uma das coisas aqui, cortando bem rápido, doutor Júlio,
que sempre que o grande problema de gravidez de risco, a gente já teve uma conversa aqui justamente sobre gravidez de risco, é porque você não pode utilizar qualquer tipo de medicamento, né? Isso. Na gestante. Então é terrível. Assim, O concorrente da insulina é a metformina. Esse já passa pro neném. E é muito mais. Porque me dá um comprimido, a metformina. Porque o comprimido passa pro bebê. O controle não é tão bom como a insulina e, ao mesmo tempo, tem risco de os neném serem obesos na primeira infância. Então, estudos têm mostrado que ele não é tão seguro para quando a criança aumenta o peso do neném e aumenta os riscos futuros para essa criança quando após o nascimento. Então, a gente não, além de não ter um controle tão adequado, nós temos ainda repercussões na infância do neném. Por isso que a insulina continua sendo a primeira escolha. E a aplicação da insulina é daquela forma que é aplicada na barriga? É na barriguinha, debaixo na coxa. É subcutânea, é uma agulha bem pequenininha, não sei se você já viu, a agulha de insulina é muito pequena. Eu comparo a um ferrão de uma muriçoca daquelas então não causa um andor, né? Não, não andor muito grande. E elas realmente... Elas se queixam mais do furinho dos dedos, porque tem que ficar furando o dedo antes e depois para ver se precisa usar insulina ou se você está comendo bem. Mesmo as que estão só de dieta, a gente precisa saber. Eu só vou fazer insulina naquela mulher que testou em casa e viu que ela come e passa do limite. Sim. As que comem e comem de ficar dentro do limite, qual é o limite? Posso dizer? Número? Sim. Claro. Antes da alimentação é 95 ou 100, dependendo de cada caso. E a cada vez que comer na primeira hora, depois que inicia a alimentação, por exemplo, tomei o meu café, comecei a comer meu café da manhã, meu de jejum, 7h45. 8h45, eu vou furar o dedinho para saber se a minha glicemia ficou abaixo de 140. Almoço, antes do almoço, eu furo o dedinho, tenho que estar abaixo de 95 ou 100, vai depender da literatura. Depois que eu como, que eu comecei a comer 11h30, 12h30 eu já boto o despertador, furo o dedo. Se eu fiquei com a glicemia abaixo de 140, é porque eu estou comendo bem. Tanto que eu tenho no almoço foi o suficiente. Aí, antes do almoço tava alto, acima de 100. É porque você comeu mal no lanche. Aí a gente vai brigar, o que é que você lanchou? Aí eu comi tapioca, né? Entendeu? Comi bolo, sim, era festa junina. Aí, período junino acontece. Mas então, assim, para você fazer esse teste, são alguns dias, então, ou alguns momentos dos dias, é isso? A gente pede pelo menos por exemplo, você olha muito no olho, né? Isso aí, sim, também não tem... Não dá para ter não tem critérios estabelecidos na literatura, mas se você pega um diabético que você acha que merece uma investigação, são 6 medidas. Antes e após o café, antes e após o almoço, antes e após o jantar. Aí você olha para a pessoa... No mesmo dia, durante alguns dias. 1 semana, 2 semanas. Aí depois você traz para a gente saber se você está comendo bem ou você precisa... Depois que ela passou para nutricionista e já ajustou... Vamos dizer que ela fez isso durante 1 semana. Voltou toda ruim. Aí eu olha, vá ao nutricionista e organize sua alimentação. Você está comendo mal. Antes de eu entrar com insulina, porque não adianta eu entrar com insulina antes dela ajeitar a dieta. Depois ela... Não, eu estou no meu melhor. Tudo que eu posso fazer, eu estou fazendo, nas minhas condições financeiras e de alimentação que eu suporto, é isso aqui. Mesmo assim, continua alto, a gente parte para a insulina. Tá? Então, primeiro, sempre atividade física, que eu esqueci de falar, e mudanças de hábitos de alimentares e de atividade física, que é importante. Né? Então, ela tem que fazer isso antes da gente entrar com a medicação. Tá? Antes mesmo de entrar com a insulina. Porque a insulina é a última, porque, como eu disse, 90% resolve nessa primeira fase. Conscientização da dieta e atividade física, mudança de estilo de vida. E aí a atividade física, você já sabe mais ou menos, ou tem que passar para um educador físico? Ou você indica alguma coisa assim? A gente já manda a coisa mais leve possível, né? Caminhada, yoga, pilates, natação, são coisas que realmente não vão trazer, porque a grávida ela não pode ficar exausta, não pode ficar com hiperpneia, ou seja, ofegante, porque aumenta o nível de óxido carbônico, né? E aí pode causar contração, não pode desidratar também, que dá contração uterina. Então ela tem que estar sempre hidratada e fazer atividade física ao nível suportável, que não cause os músculos não cause exagero, né? Porque ela está ali gerando, né? Não dá para fazer. Eu não vou nem citar nomes de atividade física que pode ser polêmico, mas eu acho que tem que ser moderado. Agora, tem gente que faz uma coisa, por exemplo, a Isabel, que era jogadora de vôlei, ficou jogando até o final. A Isabel, ela era atleta anteriormente, né?
E ela já sabia das suas potencialidades e dos seus limites, até onde ela poderia ir. E ela saberia como se conduzir. Mas não é o comum a gente pedir uma coisa que tem impacto. E o corpo dela já estava E preparado. o corpo dela já vinha isso, preparado. né? Então, a gestante, a gente quer uma atividade física, mas que não cause muito desgaste e exaustão. É diferente de uma profissional que trabalha ali com o computador direto. Estou grávida, não vou fazer. Vou jogar vôlei aqui, porque a Isabel jogou. Então... Não tem condição. Não dá assim. Eu vi uma coisa, assim, talvez fuja um pouco aqui do nosso assunto, mas você tocou nesse assunto da atividade física. Um vídeo de uma mulher que ia ter filho, ela já estava ali para o parto, e aí chegou alguém lá do acompanhamento da equipe e dançou lá com ela dançando, e era uma música bem daquelas dançantes mesmo, né, fazendo coreografia e tal. Eu fiquei um pouco apreensivo. Se ele não pode causar algum problema? Não, acho que a dança não. É o aeróbico, né? Tranquilo. E aí, durante o parto, a gente até estimula que a mulher ande. Isso, né? pronto. É importante pro parto, é importante. Então essa questão do diabetes, antes de qualquer coisa de você entrar com uma medicação, atividade física e alimentação. Alimentação. De grande, 90% das vezes está resolvido. Até quem tem risco, como eu falei naquela história, até quem tem risco familiar forte, como é aquela música que eu acabei de falar do drama que ela tinha, né? Sim. Ela se comportou super bem sem precisar de medicação. Sabe, eu acho que é uma coisa que eu acho engraçada, doutor Júlio. Sempre que a gente está conversando aqui, você falou aí, é uma coisa que é recorrente aqui. Qual é o tratamento para diabetes gestacional? Não, melhorar a alimentação, a atividade física, a qualidade do sono, porque isso também gera uma melhoria na qualidade do sono, né? Isso. A atividade física. E eu observo que a gente já tem mais ou menos a receita. A receita está feita, né? A sociedade tem a receita. A gente já tem a receita para não precisar de... A gente tem quantos por cento de obesos, né? Acho pois que quase 40% de obesos na nossa população, né? Ninguém está obedecendo às receitas. Pois é, e eu digo nem a questão dos obesos, porque a questão da obesidade também tem a questão de doença, né? Porque alguns têm uma predisposição e tal. Mas eu digo, a pessoa nem é obesa e vai para uma gravidez. Não, eu falo obesidade, mas não precisa ser obeso, não. Basta ter sobrepeso, obesidade, isso, entendeu? Pronto. Que ela tá em estilo de vida diferente que aquela que eu falei, né? De uma atividade física regular, de ter uma dieta mais diversificada, com frutas, com verduras, com coisas que a gente orienta, que com certeza não é só o fast food e não seria o excesso de açúcar e de massas, que é o que é oferecido pra gente no dia a dia, até pela facilidade que você tem a vida hoje totalmente. E porque é bom também, né? Pior que é bom. Umas coisas gostosas, rápidas. O açúcar vem da cana, interessante dia desse. Sim. O açúcar vem da cana igual a cachaça. Olha aí. Os dois viciam. Os dois viciam, mas o açúcar vicia. O açúcar vicia. Eu achei engraçado uma entrevista que a Rita Lee estava com o Pedro Bial. E aí o Pedro Bial, porque a Rita Lee, assim, todo mundo sabia que ela teve uma época na vida dela, não sei se ela ainda usava antes, mas que ela usou drogas, né? Assim, era meio que declarado. E aí o Bial tocou nesse assunto, né? Mas o Rita Lee, em relação às drogas e tal, ela olhou para ele e disse assim, de qual você tá falando? Do açúcar? do cigarro, né? Porque vicia, né? Do açúcar, do chocolate. O que é que você, né? Do que você... E é verdade, a gente olha assim, o açúcar ele vicia, né? Viciante, é difícil. E é difícil largar, por quê? Porque tá em todo lugar e todo mundo lhe oferece. Né? Em todo lugar. Quem diria que... Eu duvido que o pessoal vicia em alface. Tomate, né? Rapaz, não pega. Alfaces anônimos, não tem ninguém viciado em alface. Brócolis anônimos. Não tem alface, brócolis, não dá. Eu acho interessante isso. Porque eu vi, assim, você se choca quando você vê, né? Por exemplo, tem vários vídeos desses divulgados, a comparação de uma latinha de refrigerante, não vou falar a marca aqui, mas de refrigerante. E aí quanto gera de açúcar. Aí você pegando aquele açúcar ali e jogando pra dentro do seu corpo, é uma coisa assim. E aí você olha, não vou mais tomar isso. Mas aí quando você bebe, é tão bom, né? E fácil, e rápido ali. E aí a gente falando dessa questão de como você vai se comportar no período da gravidez, na diabetes gestacional, nesse período, é isso, né? Atividade física, melhorar a alimentação. E tirar essas coisas que acabou de dizer, que entra na casa de todo mundo. E todo mundo fica com medo, ou não lembra, mas é o que tem que tirar. E o pior, se não tiver o apoio familiar,
ela vai terminar querendo a Coca-Cola que você acabou de dizer que é bom. Ela vai ter até querendo comer o chocolatezinho que a sua esposa comia, entendeu? Assim, Vai querer cair na tentação. Então, tem que ter uma colaboração. Né? Claro, e quando o marido, como esse aqui, não comprava o pão, não comprava mais chocolate e ia pra academia com ela. Aí todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Tanto a gestante como o marido. Tem casos que o marido fica sarado no final da gravidez. Né? Mas a pessoa esperar, eu acho engraçado que a gente meio que espera chegar um momento de doença para poder melhorar a sua vida. Sendo que para você não chegar à doença é só você seguir. Claro, tem algumas coisas que são genéticas, tem algumas... Mas essas são ambientais. A grande maioria. A grande maioria. Tanto é que a gente controla facilmente durante a gestação. Então, assim, 90%. A mulher também não precisa se assustar muito com esse termo, né? Pois é, eu acabei de dizer. Não precisa. Acabei de dizer que muitas a gente não precisa fazer nada, só orientar a dieta, né? E que as raras, que eu acho que 20% das vezes, a gente precisa usar insulina, se dá super bem, a gente controla bem com insulina, tá? Claro, né, que vão ter casos que a gente não vai conseguir, mas é justamente os casos mais extremos, que a mulher que já era diabética, né, que não é diabetes gestacional, que a gente precisa fazer doses cada vez maiores de insulina, porque ela já vinha com doses de insulina antes, Sim. e a gravidez aumenta o risco, não falei nesse instante? Sim. Que os hormônios da gravidez aumentam a necessidade de insulina, do pâncreas precisa trabalhar mais. Sim. A mulher já tinha um pâncreas com o motor quase batido, com engravida, tem que subir uma ladeira, né? De Guaramiranga, aí o motor não aguenta, né? Aí você tem que chegar com um guincho, que é a insulina, que seria a insulina para poder controlar o açúcar do sangue dela. Então, essas aí, realmente, a gente, às vezes, tem muita dificuldade, precisa internar para ficar fazendo esse controle internado. Perfeito. Por quê? Porque, além do neném poder nascer prematuro, além do neném nascer e ter risco de icterícia, além do parto ser mais traumático, tanto para a mãe como para o feto, existe um risco que todo mundo teme, principalmente nas que são diabéticas antes da gestação, não é diabetes gestacional. Diabetes gestacional não parece aumentar muito o risco de morte intraútero, mas as diabéticas que engravidam, além do risco de malformação, tem risco do neném não suportar até o final da gravidez. Então, essa é a preocupação maior, principalmente para as diabéticas que são prévias. Não são as que estão diabetes gestacional. Então, aquelas que precisam usar doses altas de insulina, que precisa internar para controlar a glicemia, porque não controlou com dieta e atividade física, as insulinas cada vez mais altas, essas a gente tem que ficar vigiando o neném, porque às vezes eles morrem intraútero sem a gente conseguir nem detectar antes. Então, isso daí é para a diabética prévia, né? Geralmente aumenta o risco. É a que já vem, então ela tem que ter... Aí é gravidez de risco, né? Porque, pelo que eu entendi, a diabetes gestacional não... Ele entra como gravidez de risco? Rapaz, você pegou, me deu essa possibilidade. Claro, porque eu trabalho em 2 pré-natais de alto risco, da maternidade escola e da UNAMI, que é do curso de medicina da Unifor. Sim. E a gente, às vezes, recebe, vindo do posto, uma diabetes gestacional que você só precisava ter dado essa orientação para ela. E eles acham que é gravidez de risco. E a gente, às vezes, fica com uma diabetes gestacional sem medicação, que só precisava dizer a ela o que era para comer. Algumas orientações. E hoje, então, nem precisava de muita orientação, porque ela fez um exame que ela encheu isso aqui de açúcar e tomou, e o exame dela deu. Mas ela não é de comer açúcar. É o laboratorial. O laboratorial. Ela der para ela um bocado de açúcar, e aí no laboratório deu. Mas quando ela, na vida dela, normal, no dia a dia, ela não ia pegar. Ela não gosta de açúcar, ela não come o chocolate da sua esposa, ela não gosta de comer massa, e ela come o tanto que precisa, ela não tem o sobrepeso, ela não tem obesidade, nem tem história familiar. Foi só porque no dia do laboratório fizeram aquela sobrecarga. E aí entra nas estatísticas como gravidez de risco. Não, mas isso aí... Não, entra na estatística como diabetes gestacional, mas como a gente já sabe que 90% não vai tratar só com dieta, ela está entre o pool de mulheres que não precisa se preocupar muito com esse diagnóstico. Né? Tá certo? Entendo. Então, o laboratório pode lhe dizer que você é, mas você prova que não é. E uma das provas é você pedir para ela fazer as glicemias em casa e dá tudo normal. E diz, se despreocupa, você é igual às outras, ou até melhor do que as outras. Sim. Então, não é só o laboratório que vai dar o diagnóstico. É o estilo de vida, e o dia a dia, dia a dia dela. No pré-natal e
todo o Deixa processo. eu terminar a história. Sim, sim. Aí, se ela é diabetes de risco, às vezes eu devolvo. Não, você realmente não evoluiu. Você vai continuar no posto de saúde, porque seu diabetes gestacional foi só aqui nesse exame que você fez, mas não precisa estar aqui tomando a vaga de alguém, Não precisa tá tendo a atenção, uma atenção que fosse. redobrada, porque realmente não é. você já controlou seu risco, que não é arriscado. Que não é arriscado. Agora, tem diabetes gestacional, Hum. que essa não controlou e você precisa usar insulina. Essa é bom ficar com a gente, porque a gente precisa fazer glicemias, aumentar a dose. Claro. À medida que vai aumentando a gestação, os hormônios da gravidez aumentam e aumenta a necessidade de insulina, que ela não produz. Sabe o que eu acho, doutor Júlio? É que a diabetes gestacional ela é um alerta. Né? Ela não necessariamente não é uma patologia, ela seria um alerta. Né? Um alerta que isso aqui pode evoluir para algo pior. Mas na maioria das vezes não evolui. Se você foi alertado ali, foi uma chamada, ó, cuidado, né? Acho que é uma cutucadazinha que Deus dá para você dizer, ó, observa aí para não deixar a coisa acontecer. Perfeito. E existe alguma, tipo, quando ela tem a diabetes gestacional, pode gerar alguma outra doença paralela, tipo pressão alta, algo que também precisa ser observado ou não? Assim, ou pode vir junto, a mulher ter pressão alta, aí diabetes é o gestacional? pacote, né? Vem com pacote. O pacote que eu digo assim, quando a paciente tem problema metabólico, sim, né? Ela tem qual é o problema metabólico? E de hoje em dia, o que é que você acha que a população está vivendo hoje? Que é estresse, né? Obesidade. Né? Você disse que não, mas a maioria da população, a maioria ansiedade, que aumenta, né? Bulimia. E isso aumenta. Quando você aumenta o peso da pessoa, aumenta a massa corporal, aumenta a pressão. Aí o que você vai ter? Uma mulher que engravida com sobrepeso ou obesidade, tensa, né? Numa idade que elas estão retardando cada vez mais, com idade que tem maior risco de aparecer problemas vasculares, né? Como hipertensão, e aí ela engravida. Então, esse pacote vem junto. Quando você traz o diabetes gestacional, ela vem com o pacote. Então, ela é obesa, né? Ela pode ter risco de diabetes gestacional e tem risco de hipertensão. Nesse grupo de 135 que a gente acompanhou recentemente, 30% foram hipertensas associadas. Então, ou seja, a população eu achei muito. Sim, né? Ou seja, de cada 10 grávidas que estavam com diabetes durante a gravidez, 3 tinham hipertensão associada. Sim. Então, não é por causa do diabetes. Entendeu? Né? Ela, é o estilo de vida dela, é o sedentarismo, é o sobrepeso, é a obesidade. É o estresse. Junta o pacotezinho, coloca que faz parte do sistema. Perfeito. A gente já está finalizando aqui a conversa. É mesmo, foi ligeiro, mano. Eu falo demais, né, bicho? Não, foi ótimo. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Ou alguma mensagem final que você queira passar para os seus... Bem, a mensagem que a gente tem é que o diabetes gestacional é uma doença muito prevalente, né? Durante a gravidez a gente faz essa investigação no início da gestação, em torno da descoberta da gravidez, que é a glicemia de jejum, que é um exame simples, e orientamos que durante 24 a 28 semanas, que é em torno do 6º mês, a gente repita o exame caso ela tenha sido normal no começo da gravidez. Se o exame dá alterado no começo da gravidez, ela já é diabetes gestacional e já vai ter que tomar todas as precauções, não precisa fazer o exame de 24 a 28 semanas, porque ela já está com o diagnóstico dado. Alguns querem repetir lá na frente para desfazer o que foi dado no início. Já passou. Porque a conduta é dieta e atividade física. Vai permanecer, meu amigo. Não vai perder a... Não se preocupe. Não se preocupe, porque isso a gente vai deixar... Não vai tirar do seu rótulo, não. Perfeito. Eu vou deixar aqui Dr. Júlio Gurgel. Vou deixar o Instagram aqui do Dr. Júlio. Dr. Júlio Gurgel, né? Júlio com J, Gurgel, Gurgel, com DR na frente, tudo junto, Dr. Júlio Gurgel. Medicina e Saúde, ginecologista, obstetra e ultrassonografista, professor também. Professor. Perfeito. Vou deixar aqui, segue o Dr. Júlio, que lá eu tô vendo aqui que tem algumas informações, né, que o senhor passa. Perfeito. Dr. Júlio, muito obrigado. Você que nos acompanhou, fica aí a dica, né? O que eu aprendi aqui nessa aula, que para mim foi praticamente uma aula. Que bom, obrigado. Por isso, eu aqui professor, é exatamente isso. Para mim foi uma aula de que não se assuste, né, com o termo de gravidez gestacional, pelo contrário, é um alerta, né? Agradeça. Agradeça que foi uma maneira de você mudar o seu estilo de vida. E você que tem diabetes, né? Que já tem, né? Diabetes fique aí sim, tem um alerta maior, né? E o máximo que você puder planejar. Planejar a gravidez e
ajustar as doses para engravidar com a glicemia controlada, que aí o seu neném vai ser super Perfeito, e aí você tem o seu, que dá também, não é porque você tem diabetes que não tem como ter seu filho, né, realizar o seu sonho, pode e engravidar ter sua família, contanto você tem que ter só um cuidado a mais. É a mesma pessoa que tem um problema de visão, ela precisa usar um óculos, uma coisa para poder ter né, ter uma vida mais tranquila. Então, e procure profissionais como o Dr. Júlio Gugel, que está aí justamente para dar todo esse apoio, né, junto com outras equipes de nutricionista, educação física, para que você realize o seu sonho. Não é isso? Valeu. Pô, Dr. Júlio, muito obrigado pela participação. Obrigado mesmo. Em outros momentos a gente pode conversar. Gostei muito da nossa conversa. Gostou? Que bom. Em outros momentos a gente pode conversar novamente. Você que nos acompanhou também, muito obrigado. Esse foi o podcast Fala Go, é o podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará, sempre trazendo informação de qualidade sobre saúde e bem-estar. Saúde e paz para todos e até a próxima, se Deus quiser.